pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Vamos aqui continuar com a correção de 20 anos de prova. Chegamos na prova de 2008, tá? Que também não foi uma prova tão difícil assim, mas no modelo já de 6 questões, como nós vimos a partir de 2006, tá ok? Vamos lá. Diz assim a primeira pergunta. Sobre os partidos políticos que denominaram o cenário político brasileiro na primeira metade do século XIX, é correto afirmar que essa questão é um pouco complicada, por quê? Porque vocês têm muito trauma de período regencial, né? Um monte de partido político, um monte de apelidos. Então vamos aqui uma por uma tranquilamente. O Partido Restaurador se extinguiu após a morte de Dom Pedro I em 1834. Primeiro, o que é o Partido Restaurador? Também chamado de Caramurus, queria a volta de Dom Pedro I a imperador do Brasil, né? E aí pode ser letra alfa. Vamos ver. Letra B. Os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas ou jurujubas, defendiam o governo monárquico. Parei por aqui. Por quê? O liberal exaltado, pessoal, eles defendiam uma política liberal, né? Uma política federalista, com autonomia para as províncias, e queriam uma república e não uma monarquia. Então não pode ser a letra B. Bravo. Letra Charlie. O Partido Brasileiro era contrário ao ideário político liberalista, Constituição e voto. Não. O Partido Brasileiro, na época do período do primeiro reinado, era a favor da república, era a favor do voto, era a favor de uma Constituição, tá ok? Então ele não era contra a nenhum desses três. Letra D. O Partido Brasileiro era favorável à abolição da escravatura? Não, pessoal. Até porque o Partido Brasileiro era composto por vários latifundiários, né, fazendeiros. Então, se eles quisessem a abolição da escravidão, eles estavam querendo prejuízo para eles mesmos. Então, por isso que não pode ser letra delta. Letra E. Os liberais moderados, também chamados de chimangos, né? Defendiam o federalismo? Não. Eles defendiam a centralização política. O que eles queriam era uma liberdade econômica, mas queriam uma liberdade econômica mais uma centralização política. Podia ser rei, podia ser presidente, podia ser o que for, mas desde que fosse centralizado e não no modelo federalista. Então, por isso, a letra E está errada. Então, pessoal, número 1, letra alfa. O que acontece? O Partido Restaurador, quando chega em 34 e Dom Pedro I morre precocemente, né? Uns falam que foi de sífilis, outros falam que foram outra doença, mas o veredito final é que foi uma doença que levou ele à morte muito cedo, tá? E aí não tem mais sentido ter o Partido Restaurador. Então o Partido Restaurador se junta com um partido liberal moderado e vão formar agora, a partir de agora, o Partido Regressista, tá ok? Então, número 1, letra alfa. Vamos para o número 2. Foram revoltas ocorridas no Brasil durante a República Velha e que tiveram sua origem em movimentos sociais de cunho religioso, ou seja, aqui ele tentou te enrolar, né? Que na verdade ele está te pedindo, dentro da República Velha, 2 revoltas messiânicas. E nós sabemos que as revoltas messiânicas da República Velha é Canudos e Contestado, tá ok? Então por isso que a resposta correta deve ser Canudos e Guerra dos Contestados, letra alfa, tá? Então, ó, letra B, Canudos e Revolução Federalista? Não, porque federalista não era de cunho religioso. Contestado, revolta Chibata? Chibata não era de cunho religioso. Federalista e revolta da vacina? Nenhuma das duas era de cunho religioso. Revolta da Chibata, revolta de Canudos? Chibata não era de cunho religioso. Então, gente, esse cunho religioso aqui, ele está querendo falar revolta messiânica. Por isso, a resposta correta é a letra alfa. 3. Durante a era Vargas, 1930 a 1945, eclodiu na Europa a Segunda Guerra Mundial. Tal conflito, letra alfa, teve a participação do Brasil, que preparou tropas, porém não chegou a enviá-las para a Europa. Sim, chegou a enviar sim, então não pode ser a letra alfa. B. Pouco influenciou o Brasil, que se manteve neutro. O Brasil não se manteve neutro. Num primeiro momento, até que sim, tal da política da boa vizinhança. Mas depois, a partir de 1942, ele vai tomar uma posição favorável aos Estados Unidos, ou seja, vai ser amigo, vai ser aliado dos Estados Unidos. C. Charlie, teve a participação direta do Brasil, inclusive enviou para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, exatamente, pessoal. Letra Charlie, enviou para a Itália na região de Montese e Monte Castello. Ainda teve a Batalha de Castelo Nuevo, olha que isso, olha a pronúncia, Castelo Nuevo, né? Então, letra Charlie. Por que não pode ser letra delta?
contou com o apoio brasileiro com o apoio brasileiro em armamento ao eixo. Não, como eu falei, nós aqui do Brasil tomamos posição aos aliados, aos Estados Unidos. Letra E. Teve a participação do Brasil apenas na permissão para instalação de bases aeronavais no Nordeste. E o que está errado aqui é o apenas, né? Porque não foi só isso, também teve o envio lá para a Itália. Então, resposta da 3, pessoal, letra Charlie, tá? Vamos para 4. No início da colonização, a cultura da cana-de-açúcar era realizada em grandes propriedades, que eram chamadas de... Gente, qualquer grande propriedade será chamada de latifúndio, de onde vem o leme. Latifúndio, exportação, monocultura e escravidão. Então, resposta correta aqui, letra Bravo, pessoal. Sempre plantado em latifúndios, grande propriedade de terra de um único dono. Então, não pode ser sítio, não pode ser alqueires, que é menor do que o latifúndio, não pode ser minifúndio, não pode ser casas grandes, tá? Ok? Casas grandes não podem ser. Então, resposta correta, letra Bravo, latifúndio. É só lembrar do leme, latifúndio, exportação, monocultura e escravidão, pessoal. Beleza? Número 4, novamente, letra Bravo. 5. No dia 22 de janeiro de 1808, Dom João chegou à Bahia. 6 dias depois, cumpriu o que havia prometido aos ingleses. Olha aí que eu falo para vocês. Mais uma pergunta muito parecida com a pergunta que fizeram em provas passadas, mas ela vem elaborada de uma forma diferente. Letra Alfa. E levar o Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves? Não, pessoal, porque isso foi em 1815. E ele está pedindo aqui em 1808. B. Decretar o bloqueio continental à França? Não, foi ao contrário. A França que decretou o bloqueio continental à Inglaterra. Nem Portugal foi a Inglaterra. Por isso que não pode ser a B. C. Permitir a indústria do Brasil? Claro que não. Se o Brasil tem indústria, acaba virando concorrente da Inglaterra. Por isso que não é viável para a Inglaterra deixar o Brasil ter indústria. É só a gente lembrar do Alvará de 1785. Apesar de Dom João decretar o fim do decreto de 1785, o Brasil não vai se transformar numa potência industrial. D. Decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas? Correto, né, pessoal? A quebra do pacto colonial, favorecimento dos produtos ingleses aqui no Brasil. Daqui a pouquinho, 1810, vai ter os tratados de 1810. Começa a navegação e aliança amizade. E letra E, decretar o Tratado de Tordesilhas? Não, porque o Tratado de Tordesilhas é 1494. E aqui, novamente, está pedindo de 1808, beleza? Então, resposta correta, número 5, letra Delta. Show de bola. Vamos lá. 6. Após o descobrimento, a primeira expedição colonizadora do Brasil foi a de... Cuidado, porque ele está te pedindo a primeira expedição colonizadora. Existe a expedição de exploração, ou também conhecida como de reconhecimento, e existe a expedição guarda-costeira, tá? Então aqui ele está te pedindo a primeira de colonização. E não é Gaspar de Lemos, porque ele fez a de reconhecimento, não é Cristóvão Jacques, porque ele fez a de guarda-costeira, não é Pedro Álvares Cabral, porque, entre aspas, ele descobriu o Brasil, não pode ser Tomé de Souza, porque ele foi o primeiro governador-geral, e a resposta correta é o Martim Afonso de Souza, além de fazer a primeira expedição colonizadora, trouxe a cana-de-açúcar para o Brasil, fundou a primeira vila, chamada Vila de São Vicente, e implantou aqui no Brasil o sistema de capitanias hereditárias, pessoal. Então aqui, resposta número 6, letra Eco. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar mais uma provinha de 2008, não veio tão difícil assim, veio no nível, né, no nível tranquilo. E vamos para mais uma prova, a prova de 2009. Até lá, pessoal!